não saia daí, convido mais pessoas para verem esse podcast com vocês, que com certeza será uma bênção. Amém. Nair, quem é Nair? A Naira é filha de Deus, minha mãe é cristã, uma jovem mulher, filha de J. Manuel Domingos e Albertina Domingos. Tenho muitas irmãs. Ok. É a mais nova, é a mais velha? Sou Está no meio, não é? no meio. In the middle. Puxei os caçulas. Ok. E pronto, eu falar de mim é muito difícil. Então, as perguntas terão que ser um pouquinho mais. Então hoje o podcast será difícil para ti. Será mesmo? Pois é mesmo para falares de ti. Nós queremos ouvir sobre ti, não é? E quando é que surge a Nair cantora? Olha, eu não consigo dizer, porque desde muito nova que eu já gosto muito de música. E já cantava, mas assim de forma profissional e claramente para Deus. E com mais maturidade e responsabilidade a partir dos meus 18 anos. Estou com 24. Então, a partir dos 18, 17, 18 anos, eu comecei a levar a música, né? Como carreira? Ou ministrar louvor como algo. Mais sério, não é? Não era mais por diversão, porque vi alguém a fazer, mas claramente por aceitar e cumprir um propósito. Então, 18 anos. Mas já na indústria musical, ainda como ministra de louvor? Já com os 18 anos já atendia a convites, já participava de concertos. E com os 18 anos acho que já existia a canção Primeiro Amor. Então, ali comecei a perceber o que é que eu fazia, o porquê que eu fazia e como deveria fazer. Então, ali começou a minha revolução como uma ministra de louvor, né? Amadurecimento espiritual, responsabilidade do nome que eu carregava e do nome que eu louvava. Zelo na obra, aperfeiçoamento também, a oportunidade de pisar em lugares que muita gente que só canta não tem. Então, a partir dos 18 anos. Já. E quando mais nova, não é isso? Antes dos teus 18 anos, já imaginavas que hoje, em pleno 2024, com 24 anos, é isso? Estarias a viver o que tens vivido hoje e terias conquistado os lugares que tu conquistaste até aqui? Eu vou dizer que é como José. A Bíblia diz que José sonhava, mas ele não sabia tudo o que ele haveria de enfrentar ou como as coisas na realidade iam se desenvolver para ele chegar até onde o sonho dele mostrava. Eu creio que isso aconteceu comigo. Claramente o Senhor falou comigo. Quando apresentou-se a mim, eu já sabia que o Senhor queria fazer algo extraordinário comigo e já sentia que eu era uma pessoa diferente. Amém. Como também não sei explicar, mas sim, já sentia que eu tinha algo que era especial. Distinto, não é? No meio de muitos. Era distinto no jeito de cantar, na voz, na forma de ver as coisas, não sei. Também, não sei explicar ao certo. Mas claramente que não sabia que tipo, ia acontecer em 2024, que a canção eu vou orar e a estourar, que... E como, não é? Então, saber o propósito de Deus e é necessário que cada um de nós perceba o porquê que foi criado, para que foi criado. Isso é fundamental. Então, quando eu comecei a buscar conhecer o meu propósito, eu consegui conhecê-lo, né? Mas saber como ia se desenrolar e como ia chegar até lá, não sabia. E muitas coisas para mim hoje ainda são surpresa, tá vendo? Claro. Eu lembro, acho que foi há 2 anos, 1 ano atrás. 2 anos. 1 ano e meio também, não sei bem. Eu já vi aviões a passar no céu. E eu disse assim, será que um dia vou estar no avião? Eu pensei, acho que não, né? E eu dei por mim no avião, né? Aí nós estávamos Glória a Deus. para o Lubango. E quando eu aterrei, eu lembro que eu fui ministrar na igreja Bola de Neve de Lubango.
E eu fiquei assim a dizer para os irmãos, Deus existe. Sabe? Olha, estou aqui no avião. Não, para chegar aqui, Para chegar, vim de eu vim de avião. Eu a contar nos irmãos, eu quando me vi no avião, eu comecei a chorar, né? Às vezes aquilo que nós desejamos em nossos corações parecem ser tão fúteis e tão nada, né? Para quem já vive. Mas olha, para quem nunca viveu e quem nunca esperou, eu acho que para grandes cantores ter uma música que as pessoas ouvem, ou ter o seu nome assim, ou não conseguir sair na rua sem ninguém lhe reconhecer, ou às vezes ter que se esconder, ou às vezes ter que fugir dos eventos porque vai ter enchente, se calhar para grandes cantores que já estão há mais tempo, que têm mais tempo de experiência normal, mas para mim Mas é nunca claro que esperei, tem sempre um começo, não é? E o começo nunca é normal. não É sempre um momento de muita nostalgia, não é? Que carrega muitas emoções consigo. Sim, mas eu gostava de saber. A Nair disse que aceitou o propósito aos 18 anos, começou, Não, eu não aceitei o propósito aos 18 ou anos. começou Eu conheci o meu propósito há Muito mais tempo, nova. mas eu acho que 18 anos aí a pessoa também já consegue realmente decidir quem é que eu quero ser. exatamente. Quero ser cristã ou quero ser ímpia? Começou a viver o seu propósito existencial. Exatamente. Então é isso que eu gostava de saber. Se antes dos 18, o que é que a Nair fazia? Onde é que a Nair estava? Eu já sou batizada desde os 13 anos. Sim. E é algo que eu faço questão de sempre dizer. Eu sou batizada desde os 13 anos, mas eu me considero convertida aos 18 anos. 18. Sim. Aí começou realmente o meu processo de conversão. E a igreja cantava, era elogiada. Não sei. Mas o posicionamento, o falar, o se apresentar, o agir. O estilo de vida que O levava. estilo de vida. O estilo de vida. E às vezes, é assim, eu posso ir à igreja, posso cantar, posso pregar, posso cear, mas na realidade a posição do meu coração só Deus sabe. No que é que eu penso, o que é que eu almejo, como eu vejo as coisas. Então eu acho que ali estava o real problema. Não era muito séria. Indo nesta deixa, como é que foi a tua infância? Olha, a minha infância foi boa. Eu era muito maluquinha, gostava muito de dançar. Gostava muito de dançar. O duro. Kuduro. Acho que era daquelas que quando entrava estragava mesmo já toda a Oh, roda. era mesmo. Era, até eu já me levavam em festas que eu não conheço aniversário. Só mesmo porque quando chegar o momento da Nair. Pois, eu gostava muito de dançar. Depois comecei a ganhar uma enorme paixão por escrever. Oh, E depois ganhei uma paixão por cantar. Uau. Yeah. Depois gostava muito de ficar sozinha. Na minha adolescência já comecei a gostar muito de ficar sozinha. Você vai percebendo algumas coisas e pronto, a vida em si, ficava muito sozinha. Gostava muito de assistir também, assistir TV, programas de música. American Idol, X Factor, tudo que vocês podem imaginar, The Voice, Yeah, The Voice. tudo que se pode Exactly. imaginar, né? e durante todo o período, até começar ou decidir viver o propósito, penso que o dom do canto já existia. Já existia, mas com certeza Deus o aperfeiçoou Exatamente. bastante. E nunca cogitou, visto que sabe cantar, Não, eu apostar antes, por uma carreira antes de ser secular. cristã, eu queria ser uma Rihanna ou uma Beyoncé. Não tem nenhuma música. E já foi coagida como cantora cristã a deixar de cantar para a honra e glória de Deus Várias e vezes você ouve comentários, conselhos até. Eu tenho inclusive uma música que eu... Não, o Deus é real, eu creio que és real. Eu tenho uma música, creio que és real, e tenho agora o Deus é real, então não sei como é que eu vou fazer isso. Eu acho que tenho que trocar um dos títulos. dos títulos. Mas o Deus é real, tipo, já não vai funcionar, porque hoje em dia todo mundo está a cantar. Mas o creio que és real dizia que, apesar das ofertas e das propostas, eu creio em ti, meu Senhor. Já ouvi falar que o meu Deus não é Deus. Já disseram para mim que existe outro Deus que pode tornar os meus sonhos realidade. Que pode me dar bens, riquezas e felicidade. Que se eu precisar de uma cura na hora, esse outro Deus me dará. E que se eu quiser uma outra coisa, é só lhe chamar. Mas apesar das ofertas, das propostas, dos convites,
creio em ti, meu Senhor. Eu sei que há um Deus que é maior, com quem eu posso contar sempre, 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 sempre. É uma canção que fala muito sobre o que eu já ouvi. Eu própria também já quis ser um... Eu, quando mais nova, só que o que é que aconteceu? Eu fui para uma igreja. Ok. A minha avó fez confusão no meu pai, tia do meu pai, avó, né? Sim. Fez confusão no meu pai que nós tínhamos que ir à igreja. E lá eu fui para a igreja. Foi a igreja onde eu fui batizada. Quando eu fui na igreja, eu ouvi irmãs a cantarem. Mas não era aquela voz, porque eu na altura, como eu já vos disse, gostava de assistir. Vocês sabem como é que são os programas musicais. americanos de música. Eu até acho que hoje em dia, tipo, nem se iguala ao que se ouvia antes. Era super extraordinário, né? Então eu já estava habituada àquilo. E quando eu fui à igreja, eu não ouvi coisas assim. Mas eu senti algo dentro de mim. E claramente, não sei se aconteceu com vocês, mas para quem já cresceu assim na igreja, não. Mas para aquele que vai na adolescência ou bem mais adulto, que você tem a sensação que os outros todos são santos, você é mais pecador, né? Sim. Fica a olhar, são santos, eu que sou pecadora, acho que nunca vou estar aí. Mas o desejo do meu coração foi E vai se Senhor. metendo numa posição de conformismo, né? Mas eu acho Acaba que ficando cômoda. Não, comigo não foi assim. Foi Mas do eu tipo, acho que esse é o Espírito Santo até certo ponto a falar, porque normalmente Quando começa a existir este tipo de pensamento e a iniciativa de querer ter uma mudança, aí sim, é a aí presença do sim, Espírito Santo. Aí sim, né? então não existia a vontade de mudar, só de Não, foi do tipo, eu disse assim, se eu um dia tiver a oportunidade de cantar para ti, Deus, que todo mundo que me ouvir sinta isso que eu estou a sentir. Eu não sabia o que era. Sim. Mas daí eu tive curiosidade. Por que eu estou a sentir isso se essas irmãs não cantam tão bem? E o que eu estou a sentir também? Sabe? Epá, eu sou pentecostal e os pentecostais oram muito e me faziam muita confusão. O culto demorava muito. Eu só gostava de ir nos momentos de louvor. Eu ficava sentada, mas se tivessem a louvar, eu levantava. Aquela parte me entrava bem, tá vendo? Então ali começou uma curiosidade, um desejo, mas um enorme desejo, não de ser elogiada ou conhecida, mas de mas... E também não sabia que aquilo era adorar. adorar. Depois descobri que também De adorar passar não é só aquela cantar, energia mas de que quem me sentias, ouvisse não é? conseguisse sentir algo A energia que dentro, sentias. dentro de si. Aí sim, aí começou o meu desejo por louvar ao Senhor. Tu cantas e escreves aquilo que vives? Nem sempre. Se me pedires para escrever sobre algo, claro, dentro das coisas que sabes. Mas que frequentemente das músicas que já tens lançadas e disponibilizadas em todas as plataformas digitais são fruto de uma ocorrência na tua vida pessoal? algumas sim, outras não. Por exemplo, o resumo de tudo, que é a minha canção favorita, eu peguei Bíblia. Quis cantar Bíblia, então peguei João 1, né? Disse para o verbo estava com Deus. Olha, falando do resumo de tudo, nós queremos mesmo falar disso, mas vamos deixar mais para frente, né? Mais para frente. Vamos ainda Eu voltar. quis cantar Sim. Bíblia, então peguei Bíblia e depois comecei a falar de Jesus, mas também queria ser poética, então comecei aí a juntar algumas coisas. Tem canções, sim, quando eu estive muito triste. Por exemplo, uma canção que eu escrevi quando eu estava muito triste foi o Deus Proverá. Tem uma canção chamada Deus Proverá, sim. Também já escrevi músicas quando estava muito alegre, tipo uma minha canção Amor, que não vou cantar Sei ainda que agora. o Eu Vou Orar é uma música que meio que já existia, mas que tu Sim, trouxeste adaptação. aquele tique de Nair Nani. Amém. Também foi num momento em que estavas um bocadinho melancólica. Não, o que aconteceu? Eu já havia feito a adaptação do Eu Vou Orar, nem em português, que eu vou orar, porque quando eu oro tu te revelas a mim. Quando a canção original diz eu vou orar, porque se eu não orar, Satanás vai me deixar cair. Só que um dia eu estava assim sentada a ver a repercussão, só já daquela parte no TikTok. Eu que senti a voz de Deus, nem levanta, faz um vídeo. E eu tenho um sítio na minha casa, quando eu faço os vídeos viralizam. Glória a Deus! E não é um sítio muito arrumado. Eu lembro que, inclusive, quando eu fiz o áudio do Deus de Promessas de Grace Sola, também viralizou mesmo aí. Eu tentei outros sítios da minha casa, não estava a sair Nada. bem. Voltei É mesmo lá. só ali. Não é porque estava triste ou quê. Eu comecei a gravar o vídeo, mas depois eu me esqueci que tinha uma câmera ao meu lado.
Comecei assim, eu não sei também, comecei quando eu oro, não sei o que, comecei só a cantar. E aí surgiu E aí o surgiu resto que o faltava da resto letra da que música. faltava, percebes? E muitas vezes quando ministramos na Rádio Sublime, também eu acho que música é sobre isso, sabe? Expressar-se. Deixar o Espírito Santo falar, não é? Nesse momento eu tenho um Aquilo que tu problema muito precisas. grave, porque eu posso ministrar uma canção 10 vezes e vai ser diferente. Agora, na hora de gravar, não tem letra certa. Então, é sobre expressar, sabe? Tirar de dentro, trazer para fora. Geralmente, os ministros de louvor do Senhor que cantam com esta devoção toda passaram por momentos muito marcantes na sua história e carregam esta energia que tu mesmo disseste diferente, pois no início falavas que muitos cantam, mas nem todo mundo traz este impacto. Nós temos apesar do nosso país ainda não reconhecer muito o Ministério de Louvor como um dos estilos musicais, nós também temos cantores renomados dentro deste estilo musical, que é o gospel. Mas ainda assim tu és distinta. A Anair não só canta, mas quando a Anair canta, a Anair ministra. A Anair tem convertido almas de uma forma surreal. Eu gostaria de saber se há uma história por trás disso tudo. Sim, vou fazer aqui uma correção que nós não temos poder para converter ninguém. Claro, Essa é a claro, o ação do Espírito Santo em sim, nós, sim, né? Mas exatamente. claramente ele usa pessoas para tocar a vida de outras pessoas. E tu tens sido uma pessoa usada para converter, podes crer. Amém. E passei algumas coisas. Como eu já tivera dito ontem, eu não passei assim, porque eu acho que dificuldade, né? É não ter o que comer, não ter o que vestir, não ter onde morar. E na realidade eu não passei por isso. Os meus pais, nós somos pessoas humildes. Nós chamamos humildade de uma coisa que não é humildade também, mas vou dizer, nós não somos ricos, né? Mas no pouco que meu pai conseguia e consegue até hoje, ele sempre nos sustentou ao ponto de não nos faltar o que comer, o que vestir. E ponto. Mas dificuldades mentais, tinha coisas dentro da minha cabeça, nas minhas emoções, problemas emocionais com a qual eu lidei e que Deus me ajudou muito. Então, sim, eu acho que tem profundidades que só carrega quem, ou pelo menos a minha, se calhar também se deve um pouquinho por conta de algumas, da minha sensibilidade, né? Sou uma pessoa muito sensível e penso que é isso, mas também o ministrar, louvar, ministrar. Tive muita gente para me inspirar dentro do mercado nacional e não só. Eu lembro que quando eu comecei a cantar, quando eu conheci o Grace Zola e quando eu conheci a Ana Panzo, que é a minha madrinha, eu quando olhei para eles, eu disse, eu quero ser uma junção deles dois. Quero ser a junção, talvez se dividisse eles ao meio, as metades juntassem, eu queria ser eles dois. Ana Panzo, Grace Zola. Grace Zola sempre foi alguém que sempre Anair cantou Nani. e ministrou bastante. Eu há tempos até conversava com os meus instrumentistas e eu dizia, com os meus irmãos instrumentistas, eu dizia que desde que eu conheço o Grace Zola, ele é o mesmo. Sim. Ele é alguém muito constante, né? Equilibrado. Nunca vi um Grace Zola assim e assim. Sempre que eu lhe vi, sempre me transmite a mesma coisa. Eu, Grace. Grace Zola. Eu já ouvi ele a pregar a mesma mensagem, mas sempre me impactou, mesmo sabendo que eu já lhe ouvi a pregar aquilo, estás a ver? Então foi algo que sempre me chamou muita atenção nele. Só quero ser assim, não quero que quem me viu um dia. Mas pronto, a vida também, né? Nós nunca vamos ser taxativamente como os outros. Então isso de ministrar, claramente, você até pode ver e gostar, mas o fazer, o efetuar vem de Deus, né? Mas tive bons exemplos a me inspirar. Depois, com o tempo, eu conheci a Eunice Zumbuca. Eunice Zumbuca é uma cantora que ministra mesmo, não brinca. É uma irmã que temos, ministra mesmo. E aquilo também sempre me alegrou. E digo que também hoje eu consigo perceber que chega um momento que chama-se convergência.
Convergência tem a ver com a pessoa certa no lugar certo, fazendo o que é certo. Na hora É certa. onde tudo se encaixa, percebes? Onde você não precisa de esforçar nada. E nós cristãos chamamos a convergência do tempo de Deus. Quando chega o teu tempo, percebe? E hoje eu percebo que se calhar tem muitas coisas que eu um dia lutei que só estava a lutar porque não havia chegado o meu Tempo. tempo, eu não estava na convergência. Porque claramente, e depois de um tempo eu também acabei percebendo que eu não precisava de ser ninguém, que eu podia ser eu, e eu estava muito fixe. E aí Que era isso que o Senhor te estava a mostrar o tempo todo. E no fundo é isso que Deus quer de todo mundo, sabe? Eu acho que uma princesa já existe. Um Daniel já existe, percebe? E se existir um outro Daniel, não vai ter impacto, porque o Daniel já existe. Se existir uma outra princesa, não vai ter impacto, porque a princesa já existe. Glória a O que Deus. precisa de existir é uma Nair, porque uma Nair Nani não existe. existe. E eu acho que é isso que muita gente que nos segue e que acompanha o nosso trabalho e que também ministra louvor precisa colocar na mente. Eu já disse que para mim cantar louvor nacional foi uma grande referência para mim, Grace Zola e Ana Panzo. Eu já tive a oportunidade de falar para eles, eles gostam, principalmente da minha É madrinha. importante ter referências, não é? Pois. Mas não nos espelharmos É nisso que alguém eu queria chegar. ao ponto de Você pode querermos ser... inspirar-se sem imitar. Porque aí Exatamente. perde a beleza da coisa, sabe? E eu vou dizer, nós só vamos conseguir impactar se formos nós mesmos e não uma cópia. Percebe? Porque há muita coisa que já existe, então seja você. E a partir do momento que eu comecei a ser eu, vi que as pessoas gostavam muito de mim, do falar, do agir, da forma de pensar. Então, Da forma nisso, meiga. né? Também. Então é sobre isso, né? Autenticidade. Ser autêntico. Óbvio, tem coisas que só Deus nos permite, porque eu vou dizer que também se não fosse Deus, nada que você... Tudo também que está acontecendo agora é só Deus, quando esse momento passa. Tipo, se eu tenho a certeza que se eu me distanciar de Deus nesse momento, também essa coisa toda vai passar, porque é de Deus, tá sabe? Mas claramente Ele tem que encontrar vasos disponíveis. E pronto, Deus tem feito a sua obra e estamos alegres por Ele nos fazer parte. E te escolher como um vaso, não é? A ser usado. Amém. Deus é E bom. agradecemos a Deus por permitir que tu te desvaziasses de ti mesma para que Ele possa continuar a jorrar água viva em ti. Glória a Deus. E agora, já dentro do mercado musical gospel angolano, como enxerga o mercado? Ainda dizia isso ontem, no programa que foi. Eu estou muito feliz, porque eu acho que Angola nunca viveu um tempo como está a viver agora. Eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Antes não era de se ouvir louvor nacional. Antes dificilmente as tardes de louvor existiam. E se existiam, dificilmente enchiam como estão a encher. Ou então eram sempre as mesmas pessoas, né? As igrejas, dificilmente as pessoas queriam saber de ser cristão e não sei o quê. E nós estamos a viver um tempo muito bom em termos de música gospel. E música gospel de qualidade, bons cantores, bons servos de Deus. Coisas... Momento bom, sabe? Eu vejo que não estamos aonde deveremos estar. Porque eu creio que nós poderemos estar bem mais longe, mesmo. Mas... de acordo com a nossa história, de acordo com as nossas dificuldades, de acordo com as dificuldades que é ser cantor cá em Angola. Nem falo só de gosto, ser mesmo cantor. Então nós estamos num bom caminho. E para mim, está muito bom. Se a gente continuar, e claramente eu acho que o que mais está a faltar agora são ajudadores de destinos, investidores, pessoas que injetam, sabe? Pessoas que conseguem ver o potencial e dizer, olha, a princesa precisa de uma estrutura assim, 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 assim. Eu vou colocar, vou injetar. Ela vai, sabe? Mentoria, não é? Mentoria, não me refiro. Mentoria um pastor pode fazer. Eu me refiro a ajudadores de destino, investidores.
estou a dizer, Para pessoas ajudar a que vão indústria. Investir de dinheiro. forma financeira, Financeira. emocional e Não, não mas só. Emocional não é mesmo dinheiro. criar estrutura, porque criam para ser, Porque para também ser ser um cantor sem dinheiro não dá certo, exige É imagem, muito não é? difícil. muito Pois, difícil. É. percebes? Uhum. Tem coisas que Deus sim faz Não, graça. aqui tu podes falar de uma forma descontraída, é dinheiro mesmo que está-se a pedir. Eu acho que temos as minhas cantoras favoritas da Angola, tipo, fazem parte do meu. Não é cantoras favoritas em termos tipo de imagem, não. Porque elas não são conhecidas. Não são muito conhecidas, acho que eu vou falar. Mas eu gosto muito. Eu tinha coragem de dormir com elas a me cantarem mesmo. Sabe? Eu amo ouvir. Isabel Molina, Jay Domingos. E por acaso a Gemima está na produtora do Emiliano. Entrou recentemente. Helena Sumo. São pessoas que são moças que não sei se me fizeram o quê. São lindas de se ouvir. Sabe, o ouvido pede. Eu não sei explicar, sabe? E às vezes você pensa, se existisse investidores, todo mundo ia ter a oportunidade A E oportunidade eu sei que se de calhar tem ouvi-las. alguém aí em casa ouvindo nesse momento, ou vocês aqui, também conhecem alguém assim, que vocês falam, Yeah. se as pessoas Só faltou tivessem mesmo só- investimento. se as pessoas tivessem só a oportunidade de te ouvir, sabe? Então, eu acho que temos bons servos de Deus, boa conduta, boas vozes, boas canções, mas o que estamos em falta é investidores. Sim, eu começo. E eu sei que aqui em Angola tem pessoas Que poderiam que investir poderiam fazer mais, isso. não é? Então, e aí eu acho que Há tempos eu estive a fazer uma análise da situação do mercado do gospel. Eu vi que já tivemos bons músicos, amém, mas que tiveram para a carreira do cantor é necessário que ele tenha uma estrutura, Amém. uma produtora, um grupo que trabalhe com ele. Só que nós tivemos bons cantores e temos até agora. Só que até aonde eles chegaram era o nível daquelas produtoras. Para eles passarem aquele nível é necessário que haja esse investimento que a Nair está a dizer. Músicos não como... só, né? Não só Tem músicos. coisas que, assim, Daniel, vou dizer duas coisas. É necessário que haja investimento mesmo. Mas eu vou falar de mim, né? Não consigo falar muito dos outros, que eu não sei. Mas de mim eu sei. Eu não tenho uma produtora, não pertenço a uma produtora, Daniel. Não Mas pretende hoje- pertencer? De momento, não. De momento, não, por visão mesmo de Deus. Mas hoje as pessoas conseguiram ter acesso ao que eu faço. E, inclusive, até pessoas que nem vão à igreja. Sim, Uma canção transcendeu até a religião. sim. Uhum. Então, tem coisas que também tu até podes ter bom dinheiro. E também vou tocar nesse ponto. Tem muita gente que tem bom dinheiro, tem mesmo investidores, mas tenta, não. Mas não bate. Mas acho que Não bate, lança, não se Deus. torna hit. Deus também. Deus mesmo é o segredo. Sabe? sim. Deus é o segredo. Deus tem que estar lá. Porque Deus. E Deus é melhor do que tipo ter investidor. Porque Deus Exato. pode trazer. Pode fazer o improvável se tornar provável. Como a canção Eu Vou Orar viraliza. Num vídeo. Sem qualidade. Numa qualidade de som. Não boa. Não tinha instrumentos. Num espaço não muito adornado, não é? Percebes? E o vídeo transcendeu. E depois surge o meu. Aquele ainda tinha um pouco de piano e pessoas a bater palma. O meu sou eu mesmo e a minha voz. Com a minha peruca penteada um pouco. Com aquela parte da minha casa. Com a parede mal pintada. Percebes? Sim. Alguém que não tinha tantos seguidores. Mas de uma hora para outra. Percebes? Então isso é o quê? É a mão de Deus. Eu acho que aqui há dois itens. Mas eu acho que aqui em Angola tem muitos servos que estão a buscar Deus, que tem Deus. Faltam alguns servos abrirem mesmo o coração para investirem. Volto a tocar nesse ponto, porque a minha gente é uma das minhas maiores investidoras. Percebe? Glória a Deus. E ela conseguiu olhar e dizer, não, eu acho que tu precisas disso e disso e disso. Sabe? E consegue fazer coisas porque, por exemplo, o vídeo eu vou orar. E aí, como é que íamos fazer o resumo de tudo? Como é que íamos gravar? Como é que íamos fazer videoclipe?
E é necessário Íamos ter uma lançando visão delas. espiritual, não é? Amém. Acima de tudo, se você não fizer as coisas para a honra e glória de Deus, o Senhor te abate. A Bíblia diz que o Senhor ama os humildes, mas Ele abate os soberbos. Soberbo é o quê? Você fazer as coisas para a tua glória, você se achar, você se envaidecer. Então, eu acho que se for para a gente falar de o porquê muita gente não tem êxito naquilo que faz, às vezes é mesmo falta de Deus, às vezes é falta... Porque há quem tem mesmo Deus. Sim. Há quem... Como eu já disse, essas minhas cantoras aqui. Isabel Molina, Jemima Domingos, Helena Sumbo. Ai, meu Deus! Até não dá para falar delas. Cantam muito... Olha, não sei. Tem mesmo algo especial mesmo de Deus. Você me sente lindo, maravilhoso. E você, no caso delas, eu penso, tipo... Falta um investidor, alguém que consegue, né? Coisa. Mas às vezes você pode ter um investidor, mas estás a fazer para quê? Para ser visto. Para ser... Deus também não tem como Deus estender a mão. Então são muitas coisas, né? Mas em tudo, eu louvo ao Senhor. Eu acho que nós estamos a viver, sim, bons tempos. Hoje eu consigo, se me perguntarem levitas, são buenos, vou acabar o programa a citar. A citar E os nomes. Noutra hora nós íamos falar de Irmã Sofia, íamos Bambila. falar de Miguel Cassoma, Bambila, Sim. mas qual? Miguel Me Bila ajuda veio aí. mais para só Mais eram para só frente, mais yeah. para frente. Vamos falar de quem? Estão a ver? Sim, Não tinha. Jolie Macanda também. Também veio mais para aqui. sim. Tá a ver? Vamos falar de... É mesmo esses. Lioto Cassoma, lembro o Clame. Ou se calhar também não. Penso que são épocas diferentes. Não, mas é o que eu Não, tô a acho que dizer. só são dimensões diferentes, porque já se ouve a Lioto Cassoma há muito tempo, mas eu penso mas que não na levitas dimensão também da já Mamá Sofia. Penso que também Levita já existia. Não, ao mas meu eu estou a ver, dizer mas- louvores que transcenderam. O clame. Clame a Deus. Adore. Oh, yeah. Esse louvor transcendeu até, tipo... Percebes? O clame transcendeu. O eu entrego a minha vida de Bambila Também transcendeu. foi. Sim. Mamãe Sofia, até não sei, o nome de Todas. Jesus. Hoje até Segura cantamos minha mão, Jesus. Estás a ver? E hoje o Zungueira, todos os casamentos, ele já nem está por cá, mas todos os casamentos, percebes? Tu a me referir a isso. Vais falar mais de quem? Não tem. Sim, não mas hoje tem bué para te falar, estás a Sim, ver? sim. E hoje os jovens também estão mais preocupados. E eu acho que também acreditar um pouquinho no que é nacional. Às Sim. vezes o que fizeram grandes cantores, ministros de louvores do Brasil, do Congo, foi que inicialmente o próprio Congo consumiu, percebes? Eu acho que é isso que tem faltado também. Porque muita gente nem conhece louvor. E eu sinto que também houve uma mudança no pensamento da juventude angolana. Amém. Hoje em dia também com o aumento de pessoas com acesso às redes sociais, temos visto muitos jovens motivados a mostrar que são cristãos. Amém. E com isso acabam também fazendo com que muitos outros aceitem a Jesus. Glória a Deus. E é o público que consome, que vai espalhando o nosso trabalho, né? E o trabalho dos nossos. Amém. Então, com isso, eu acho que é por isso que estamos vivendo a melhor fase do gospel Não angolano. digo a melhor, mas uma boa Comparando ao que já vivemos, ao que já vivemos. temos tido um crescimento, um grande avanço. Estamos bem, pela graça de Deus. Ainda hoje eu assisti a um conteúdo da Delfina Ginga e aproveito e mandar um beijo. É muito bom. E eu acho que está mais do que na hora de nós não escondermos o Cristo que nós carregamos e nós mostrarmos, porque há muita gente a precisar de Jesus. Muita gente a precisar. E quais são as maiores dificuldades que tu enfrentaste, não é, ao longo da tua carreira? Tens enfrentado ao longo da tua carreira? Investidores. Eu vou O tocar... problema é sempre o mesmo, dinheiro. Não, de facto Não. é porque Olha. é aquilo que eu já disse. Chega um momento que você vê que daqui para frente eu preciso de investimento, porque tudo que dava para se fazer sem investimento Eu já fiz. Exatamente. Percebes? E principalmente no princípio. No princípio, uma das maiores dificuldades que eu encontrei foi investimento. Eu tenho mais de 40 canções. E todas as minhas canções que eu já gravei foram ofertadas.
Então, você começa a se perguntar como é que eu vou conseguir, estás a ver? E aí é uma confissão que eu não quero que só as pessoas que forem a eventos que eu for, ouçam, mas que todo mundo possa ter acesso. Como eu vou conseguir fazer isso, estás a ver? Quando até saldo de dados era um problema, um microfone com qualidade para fazer uma live era um problema. Olha, a própria tua imagem era um problema. Olha, eram muitos problemas, sabe? Que infelizmente ou felizmente o dinheiro mesmo resolve. Mas as maiores dificuldades, um dia alguém me perguntou, tipo, o que é que pode te impedir de realizar o teu sonho? Eu acho que casa muito com isso, né? Porque as dificuldades também são barreiras. Além de todas essas dificuldades financeiras, eu sempre tive Deus. E quando tu tens Deus, até o que era para ser um problemão, você já sabe que ele vai resolver, porque Deus está no barco. Consegues enxergar Lembram grandes... daquela parte, né? Que Jesus estava no barco e acalmou a tempestade. Ele está no barco. Eu acho que uma das maiores dificuldades também foi levar... Olha, quando você descobrir quem você é, por que você é, e você andar na direção de quem já sabe que é, as coisas vão correr fixe. É a tal dita também convergência, né? Porque você pode até ter uma arma na mão, mas se tu não sabes usar, ou você vai se matar, ou tu não vais usar, tá a ver? E eu acho que uma das minhas maiores dificuldades também foi não ter entendido quem eu era e o porquê eu era. Se você está a me ouvir e você ainda não sabe quem você é e o porquê você vai ter muitas dificuldades. Que quando você despertar, você vai dizer: era só isso. Poderia ser evitado. A Bíblia diz que isso aconteceu com o povo. O povo, quando estava para sair do Egito, andaram. Deixa ver uma coisa que era só eles irem assim. Rodaram. Conta da renovação do entendimento, a percepção das coisas. Eu acho que isso também foi uma enorme dificuldade que eu encontrei. Entendimento, percepção de quem você é. A liderança começa no autoconhecimento. Pois. E o povo perece por falta de conhecimento. Então, aquilo também faltava em mim, investidores. E eu acho que mais dificuldade eu não vejo, porque se você sabe quem você é, Deus está contigo. Nessas dificuldades financeiras não te para, porque o próprio Deus vai abrir portas. Vai abrir então, portas. Eu acho que às vezes a maior dificuldade mesmo que impede alguém de chegar lá é ele mesmo. É se desacreditar também. Pois, mas eu nunca me desacreditei. Porque o cristão não se acredita muito. O cristão acredita no Deus que está nele. Que serve. Porque se for para tirar Deus da nossa vida, eu também não se acredito. Você também não se acredita. Assim mesmo. Nós assim acreditamos mesmo. no Deus que nós buscamos. E no que Ele pode fazer sobre não nós, é não nada é? sobre nós, né? Nunca foi sobre nós. É sobre Ele. Então, essa cena de se acreditar, isso é uma teoria muito motivacional. Eu acredito em Deus, eu não preciso se acreditar. Se ele me acreditou, eu lhe acredito, ele vai fazer. Então, acho que o problema mesmo estava na minha mente. Minha mente. E voltando um pouco para trás, mas vai existir um ponto de convergência com o que estamos a falar agora. Aos 18 anos, quando começou, quando aceitou o propósito, e começou a aceitar, não, exatamente. Não pensou que, mesmo aceitando, isso não tem pernas para andar, do ponto de vista de rentável. Porque penso que a Nair hoje já pensa em seguir a carreira gospel de forma profissional, uma prioridade. Sim, é prioridade, mas assim. E aproveito falar sobre isso, né? Porque com certeza chegaria o momento de eu falar sobre isso. Eu não cobro para louvar. E não vejo a música gospel como uma fonte de renda. Todas as atividades da minha igreja são já Nair. Mas eu não estou a dizer que, por exemplo, não receba uma oferta que a tua igreja tem para me dar. Eu só não te exijo. Sim. Mas também não estou a dizer que condeno os irmãos que cobram. Sim. Cada um sabe a sua motivação, o que é que Deus lhe falou Mas quando lhe apareceram. não cobra simplesmente para cantar na igreja. Se for um evento. Não, mesmo que você está a cobrar, eu não te cobro.
Eu não cobro para louvar, porque assim eu estaria, A Nair pode não no cobrar. meu entendimento, Sim. né? Tu estarias a me pagar por eu cantar. E tu não tens dinheiro para pagar o que Deus faz quando eu canto. Se eu Mas- tivesse que te cobrar, tu não terias dinheiro para pagar. Sim, mas se calhar ele não está a pagar não está a pagar a música, mas a estrutura toda. Os irmãos que nos convidam, todos os irmãos que já nos convidaram a alguma atividade, vocês lhes procuram, só lhes perguntam como é que funciona. Eles garantem o transporte. Normalmente, hoje em dia, em todas as igrejas, tem um irmão que tem carro. Uhum. Ou chamamos o táxi privado. E nós louvamos ao Senhor. Fazemos o que nos chamou. Quando chega o nosso momento de ir, a gente vai. Se a igreja sentir em seu coração nos abençoar, sente. O Daniel tem que sentir me dar. Eu não posso chegar no Daniel, eu, Nair. E impingir de que E deve dizer, ser assim e Daniel, deve para ser me cantar, X. você tem que me dar. Não, o Daniel tem que sentir em seu coração. Sim, Conosco funciona assim, percebe? sim, E consigo essa entender. humildade que falta em muitos. Não, isso não é humildade. Humildade tá distante de não se cobrar. Exato. E deixa dizer que assim vai transparecer uma coisa que eu mesmo que eu estou a fugir que transparece. Não é que os outros que cobram são más pessoas. Exato. Cada um tem a sua visão da vida, as suas necessidades, as suas prioridades. E, acima de tudo, cada um tem consciência do que Deus lhe falou quando lhe apareceu. Diferente dos outros, Deus, quando falou comigo para louvar, me disse para não se preocupar com dinheiro, que Ele sempre ia suprir as fluir. minhas necessidades. Exato. Para mim, Ele não me disse, os levitas não podem se preocupar com dinheiro. Não. Disse, Nair, Tu não te preocupas com dinheiro. Na verdade, Eu vou suprir as tuas necessidades, percebes? Esse é o ponto. É a minha visão. São os meus princípios. Não são gerais. Posso dizer até aqui que é como a Bíblia diz. A Sansão, Deus disse para não cortar cabelo. Mas não disse isso a Moisés. Mas a Moisés disse para descalçar as sandálias dos pés, mas não disse a Abraão. Abraão disse para sair da casa da parentela dele, mas não disse a Davi. Então, tem coisas que Deus fala especificamente Para ti. para as pessoas. E é isso mas que eu Deus acredito, me falou. sim, mas isso também está intrinsecamente ligado ao meu chamado. Amém. Deus também, quando falou comigo para investir mais, me focar mais naquilo que é A obra de Deus. Deus, disse-me para não me preocupar Com dinheiro. com o dinheiro e nós temos Se esse calhar Deus conflito. sabe que, para mim, né, ou para o Daniel, que o E dinheiro... por se acaso é calhar- algo que nós falamos ontem. Sim, nós o Onjango, para além do podcast, realizamos atividades, se teve acesso às nossas páginas, não sei se viu, realizamos eventos, Amém. sala de conversa em que convidamos, por exemplo, conforme estamos aqui, mas num cenário ao vivo e com uma plateia. Amém. E nós gastamos com a estrutura, pagamos o espaço, a música, a decoração e tudo. E os nossos eventos são gratuitos. Gratuitos. E lá no grupo Boa. Debatem, eu falo sempre, estávamos para realizar um super evento numa estrutura ainda Porque maior. às vezes nós não temos verbas suficientes para poder suprir todas as É necessidades. necessário que a atividade seja sustentada. Sustentada. E como é para a glória e honra de Deus, nós nos propomos a fazer com excelência. E para realizar uma coisa com excelência nos dias atuais é muito difícil sem ter a capital dizer uma necessária. Sempre que você se submeter a ouvir a cumprir, a obedecer o que Deus te dizer, Ele nunca te deixará confundido e nunca te deixará em falta. Se tu me afirmas que Deus te disse para você não cobrar, que Ele ia te sustentar e Deus não te sustenta, ou você ouviu mal, ou teu Deus não existe. Percebes o que eu estou a querer dizer? Para toda pessoa que se submete a obedecer o Senhor, Deus lhe honra. E se Deus coloca em meu coração fazer uma grande atividade em que eu não vou cobrar, pode não ser, a atividade até pode acabar, mas alguém vai aparecer Sim. para financiar essa atividade. Vocês estão a falar com alguém que vive assim. Deus literalmente me sustenta. Percebem? Eu sou licenciada em contabilidade e administração, mas eu não trabalho. Eu
vamos só dizer para não trabalharem. Sim, porque as pessoas às vezes gostam de, vocês sabem, cada um que Deus lhe falou. Porque a música e a minha área de formação são muito ciumentas. Se eu fizesse uma, eu teria que abrir mão de outra. Percebe? E quando Deus te diz que vai te sustentar, sabes o que eu ouvi da boca de Deus? Eu vou te sustentar, é um mimo. Sabes? Porque eu não tenho que me preocupar com nada. Deus conhece as minhas necessidades. E Deus vai bem mais além até do que eu necessito, sabe? Dá até caprichos. Deus. E olha, já houve vezes Fixe. que por Yeah. conta das dificuldades nós pensamos em parar, dar um tempo, mas o Senhor sempre aparece e diz: filho, não está faltando nada. Oh, ainda não fizeste isso por quê? Por que isso ainda está no papel? Por que vocês... Às vezes acontece comigo, às vezes acontece com o Daniel e trocamos logo mensagem: olha, temos que fazer isso. Ainda na senda do cobrar, vou ser bem sincera. O que eu já recebi nas igrejas, quando eu não tinha a visão do não cobrar, não chega nem metade do que eu recebo não cobrando. Os irmãos têm noção disso. Olha, não chega. Porque às vezes quando tu impões, tu limitas. Deixa o Senhor operar no coração das pessoas. E se calhar porque Deus sabe que tanto o meu caráter como o caráter do Daniel, se começar a ter o olho muito no dinheiro, vamos nos perder, tá vendo? Às vezes Deus só fala essas coisas com algumas pessoas, porque Ele sabe, não, essa aqui não dá para começar a lhe motivar a fazer por dinheiro, vai se perder. Tá vendo? Porque Deus conhece, não é já porque os que fazem são maus, porque tem existido esse alvoroço aí nas redes sociais, mano, aí não cobra, tá vendo? Pessoa de Deus, não sei o quê. Não! Às vezes Deus sabe como está para a te lidar, provar. tá a lidar com o meu caráter, percebe? É aquilo que Deus me falou, é aquilo que temos feito E é assim que vamos viver. e é assim que estamos a seguir. E futuramente, quando a Nair falava de não cobrar, eu pensei já mais à frente, porque eu penso que daqui para frente a Nair, querendo ou não, vai ter que se juntar a uma produtora. Não, Sim. eu tenho uma produtora. Minha produtora é Jesus Grace Entertainment. Deus claramente trabalha comigo, né? Pode ser que eu venha me aliar a uma produtora, mas tudo na direção de Deus. Se eu for para cobrar, o mesmo Deus que me apareceu me falou: não cobra, eu vou te sustentar. Tem que me aparecer e me falar: olha, já podes cobrar, porque daqui vou sustentar outra pessoa. Sim, isso, Percebes? exatamente. Então, nós vivemos na direção de Deus. Como a Eunice Zumbuca cantou, tu és minha direção. Então, Deus nos dirige, sabe? Ele sabe todas as coisas, Ele pode alinhar. Eu acho que o mais importante é andar na vontade de Deus. As outras coisas Ele vai fazer, Ele vai resolver, Ele vai encaixar. Ao seu tempo, as coisas vão acontecendo, tá vendo? Sim. Não tenho produtora, mas está aí, gravamos resumo de tudo. Tiramos E vídeo. olha, vamos já entrar por resumo E eu de vi que foi tudo. uma equipa toda. Sim, nós temos um time na Irlanda. Já estou Eu até estive entusiasmada acompanhando o para estado ouvir Estava acompanhado pelo estado do Bruno. do Bruno. O Bruno é meu E ao Bruno assessor. foi, acho que foi o diretor, não é? É o meu assessor. Sim. É o assessor. Ele faz a assessoria de produção, de gravação, tudo. Em Teve tudo o que a gente pastor quer fazer. Sadraque, as Double Grace, a sua mentora Raquel, a qual também mandamos um beijinho e um abraço Eu muito fiquei forte. a ver, eu falei, tá Também todo mundo esteve. envolvido. Amém. E todo Numa Todo sala mundo de nessa cinema. visão. Atenção, é algo que nunca aconteceu. Uma cantora gospel fazendo a estreia do seu videoclipe numa sala de cinema. Olha, eu lembro que eu estava a vir de Benguela. Aham. Estava a vir ou a ir, também já não lembro bem. A minha mentora me fala: Não, filha, eu falei já, acho que vais me matar. E para estava a fazer umas gracinhas. Look, então, o que achas? Tive aqui a me surgir umas ideias no coração, mas não vou falar que é Deus. Está a me surgir umas ideias no coração. O que achas de estrearmos a canção no cinema? Eu falei, cinema para quê? É filme. Uau. E eu fiquei do tipo, esse dinheiro dá para fazer muitas coisas mais. Disse, vai indo, vai. Mas Quando foi você uma ideia voltar- fora do comum. Quando você voltar, eu vou te explicar e não sei o quê. Já havia conversado com o Bruno. Bruno também parece já tinha mergulhado. Quando eu cheguei, a minha mentora conversou comigo. Ela
Ele me disse assim: tem muita gente que precisa ouvir falar de Jesus, né? E se nós lhe convidar para ir num culto, eles não vão ir. Mas se nós lhe convidar para ir numa sala de cinema, eles vão ir. Quando eu ouvi aquilo, falei: vamos embora. Vamos. E foi bonito. O pastor Sadraque pregou, vamos dançar com El Shaddai. Tivemos música com as Double Grace. Tivemos Apóstolo Cornélio. Foi uma coisa tão bonita que nós não falamos da Anaí, da música da Anaí, do trabalho da Anaí. Falamos mesmo só de Jesus. E as pessoas, muita gente entregou a sua vida para Jesus, aceitou Jesus como seu suficiente salvador. E foi uma coisa assim muito bonita, sabe? Resumo de tudo. Resumo de tudo. Do alto, do baixo, do branco, do negro. E o vídeo foi gravado no estúdio do Manuel Canza, né? Gravamos no estúdio do Manuel Canza também. Aproveito para mandar um beijo. Super acessível, super cuidadoso, preocupado. Foi uma bênção. A Ben Ben Words é uma bênção mesmo. Depois do Eu Vou Orar, que circulou tanto, vem o resumo de tudo, que também, só o título já é impactante. Amém, é a minha canção favorita. Deus é tão bom, tão bom, tão bom. Aproveito para mandar um beijo para minha amiga preciosa. Nós tivemos muitos problemas. Nós já havíamos gravado a música, inclusive feito o videoclipe no Hotel Diamante. O videoclipe perdeu. E a música também não estava do jeito que a gente queria. Então, gravamos no Letras e Sons. Ok. Só que eu gravei sem metrônomo. Aquilo descompassou de uma forma e era um problemão. Mas só que eu vi que se eu gravasse já não ia sair conforme saiu. Então tínhamos que conseguir resolver. A minha amiga gravidinha passou todo dia comigo no estúdio com o Milson. Essa parte ali. Sendo paciente. Come floco com iogurte. Eu falei direito aqui. Come mais uma colher. Aqui não ouvi bem. Gravou o teaser. Olha, Deus também, ao seu tempo, vai nos trazendo pessoas que também têm a visão de que é para Deus. E vão nos ajudando a andar segundo o nosso propósito, não é? Amém. E resumo de tudo, é a minha canção favorita. E infelizmente, às vezes nós cristãos escondemos a realidade de que Jesus é para todos e não só para nós. O preto, o branco, o alto. Já fiquei com a letra da música. E essa canção veio trazer, olha, independentemente de quem você é e onde você está, Jesus é acessível. Você pode ir até a Ele. Estás a ver? Ele te espera. Então, resumo de tudo. Poderias cantar um trechinho? Só um pouquinho, um tipinho. Sim. O fim me afirma que existe um princípio e a morte me revela o quão real é a vida. Se existe trevas é porque existe luz. Jesus. Resumo de tudo. Gostei do coro, né? O que era e há de vir. Sem Ele nada se fez. Estava no princípio com Deus e era Deus. Glória a Deus. A minha parte favorita. O preto, tem que chegar nessa parte. Do alto e do baixo, resumo do saudável e do doente, daquele que tem, daquele que não tem, de toda a ciência, da sabedoria. Tu és resumo de tudo, resumo de tudo. Glória a Deus. Nair, nós louvamos a Deus pela tua vida. Amém. Eu que louvo a Deus por estarem a existir também tantos podcasts que trazem uma outra visão da vida, que falam de Jesus, né? Sim. Quando nós, hoje em dia, na internet, temos tantas conversas torpes, tantas coisas que não edificam.
Então, louvo a Deus por essa vossa iniciativa e que Deus levanta mais podcasts deste gênero, porque é urgente falar de Jesus. É urgente. Essa é a nossa oração. Amém. Verdade. E depois do resumo de tudo, podemos esperar outros projetos, colaborações? Colaborações por agora ainda não, porque já vos disse que tenho mais de 40 músicas. Então, Tem que lhe despachar. mas nós estamos aí a preparar o Eu Vou Orar mesmo. Já temos o projeto em carteira, só estamos a precisar de investimento. Temos aí uma necessidade, o Deus é real, e queremos terminar o ano com a canção Amor, que também é uma canção muito bonita, que fala de solidariedade e que com certeza será também uma confissão. Então, o próximo ano também temos o grande concerto. Dana Hernani. Que o Senhor nos sustente e nos ajude e que mande investidores, ajudadores de destino para que a gente faça as coisas ao nível de excelência que o nosso Deus merece. Como é que tem sido lidar com a tua vida profissional, pessoal e espiritual? Olha, minha vida profissional, como eu fiz do meu ministério minha profissão, né? Então, uma profissão sem remuneração, tá vendo? Estranhamente, mas sim. Então, está tudo interligado. A espiritual tem que trabalhar. Não tem como você ministrar sem ser uma pessoa espiritual, tá vendo? Claramente, existem dias de fatiga, dias de preguiça, mas tem que se falar, senhora, vamos, tem que ler. E onde está o Espírito Santo, o Espírito Mal também está sempre em redor, né? Claramente, mas Deus é conosco. Eu nem penso muito no mal, nos inimigos. Eles têm que existir. Eles mesmo que também nos ajudam mesmo a atingir os nossos objetivos. Pessoal, é difícil, porque eu acho que eu já nem tenho vida mais pessoal. É difícil, nem sempre tenho tempo para sair, para estar com os amigos, para estar com as famílias. A nossa agenda lotou até o final do ano. Glória a Deus. Então, todos os meus finais de semana, então quem quer dar festa, não conta comigo. Quem quer vai casar, tem que me antecipar. É um problemão, mas Deus nos ajuda a Há dias que gerir. acordas um bocadinho mais, hoje não quero, mas tem que ser, não é? O nosso querer já morreu. Cristo vive em nós, é sobre Ele, é por Ele. Tem sim dias de muito cansaço. Por exemplo, ontem eu estava bem cansada, mas tinha que atender televisão. Hoje também não podia ficar na cama, dormir todo dia, tinha que vir aqui. Tá vendo? Então, mas eu digo que quando nós fazemos o que nós amamos, o cansaço é bom. É um Sim, cansaço que é cuia, estás a ver? Porque você fez aquilo para qual o Senhor te chamou para fazer. Sim. E principalmente sabendo que é aquilo que Deus te chamou para fazer. Não é só o que você gosta, também é o que Deus te chamou para fazer. Então, Eu acho que não há melhor coisa do que viver o propósito. amém. Não há. Yeah. Não há, porque quando nós trabalhamos com algo que não tem nada a ver com o nosso propósito, é frustrante, Amém. é cansativo. É, Mas quando Não é todos prazeroso, não né? é prazeroso. Fazes só por fazer, amém. mas quando é algo que realmente para fazeres, fazes com excelência e motivação. Amém. Com amor, com carinho. Deus é muito bom. Louvar a Deus. É maravilhoso. Estar na presença de Deus, Ele renova as nossas forças. Ele cura as nossas feridas. Ele nos eleva, Ele nos leva. Ele nos tira, Ele nos coloca. Deus é maravilhoso. De facto. Como é que te enxergas daqui a 10 anos? Não me enxergo. Essa resposta é uma resposta que levanta assim uma Me enxergo. curiosidade. Eu não sou uma pessoa que assim olha muito para o futuro, que pensa como, não, eu vivo agora. Vivo agora, fazer. Como é que eu me enxergo? Eu disse, eu não sei como é que eu vou estar, não sei se eu vou estar a fazer o que cada dia Deixa mais. tudo na mão de Cada dia Deus, mais né? E a maluco do que vida. o outro. Um dia você pensa, vai fazer isso, aparece uma outra coisa, vão falar, Janaí, que tal nós fazer isso? Estamos aí, vamos. Cada dia é maluco, né? Mas com certeza gostaria de me ver prostrada na presença do Senhor. Que tudo aquilo que é pecado para mim hoje continue sendo pecado para mim amanhã. Cumprindo os meus princípios. Que a mesma simplicidade, o mesmo jeito de lidar com o próximo, né? Continue. Que
que eu não me perca, sabe? De me ver na presença do Senhor, me ver buscando o Senhor. Mantendo Esse é a o tua meu maior, integridade. esse é o meu maior anseio. Então, é sobre isso. Então, Nair, quais são as tuas páginas nas redes sociais? Como é que o pessoal pode estar por dentro das novidades, não é? Também, Nair Nani em tudo. Nairnany. Nair Nani, TikTok, Nair Nani, YouTube. Vão lá, subscrevam o canal. Comentem, assistam o vídeo do resumo de tudo. Dá uma benção. Instagram, Nair Nani. Facebook, Nair Nani. Nair Nani. É só verem os números de seguidores, porque aí perfis falsos, né? Spotify também já podem ouvir as nossas canções e há perfis também falsos no Spotify. Mas vocês vão conseguir perceber o nosso porquê é o que adicionou recentemente o resumo de tudo e estamos aí. Deixa-me avisar que a agenda da Nair até o final do ano já está lotada, mas sempre aparece um espacinho, né? Se alguém Quais são- desconfirmar a sua atividade, mas nós não conseguimos prever quem é que vai desconfirmar. verdade. Então, Epá, tem que estamos ter a mesmo graça de lotados. Deus. Nós